3 da manhã. Você está acordado repassando aquele sim que você deu hoje. Aquele sim que você não queria dar. E agora você está aqui, exausto, frustrado, se sentindo um idiota. E o pior, você sabe que semana que vem vai fazer de novo. Eu passei anos assim, aceitando tudo, concordando com coisas que me esgotavam, achando que era gentileza quando na verdade era medo. Medo de decepcionar, medo de ser abandonado, medo de parecer egoísta. E a cada sim que eu dava quando queria dizer não, eu me sentia um pouco menos eu mesmo. Me conta nos comentários. Quando você sente aquele aperto no peito ao pensar em dizer não, qual é o pensamento que vem primeiro? Medo de decepcionar? De ser abandonado? Quero entender qual é o seu alarme específico. Deixa eu te mostrar como essa prisão funciona. Você acorda num sábado, finalmente um dia livre. Você tinha planos, descansar, ler aquele livro, cuidar de você. Aí o telefone toca. Alguém precisa de ajuda. Algo que não é urgente. Algo que essa pessoa poderia resolver sozinha. Mas ela te pediu, e você sente aquele aperto no peito, aquela voz na sua cabeça dizendo: se você recusar, você é uma má pessoa. Se você recusar, ela vai ficar chateada. Se você recusar, talvez ela não conte mais com você. Então você diz sim, cancela seus planos, faz o que te pediram. E quando termina, está exausto. Não apenas fisicamente, emocionalmente esgotado. Porque não foi só sobre aquela tarefa. Foi sobre mais um pedaço da sua energia sendo drenado para algo que não era prioridade sua. E aqui está o que ninguém fala. Isso não acontece só uma vez. É um ciclo, uma roda que não para de girar. Você diz sim, se sente esgotado, fica ressentido, mas não consegue expressar isso porque afinal você escolheu ajudar, certo? Então, engole a frustração. E quando o próximo pedido chega, você está ainda mais cansado. Mas diz sim de novo, porque agora você já criou a expectativa. Se você disser não agora, depois de sempre dizer sim, a rejeição vai parecer ainda pior. Um estudo de 2018 da Universidade de Colômbia mostrou que 68% das pessoas relatam dificuldade significativa em recusar pedidos, mesmo quando sabem que deveriam. 68%. Isso não é coincidência, e não é falha de caráter. É algo muito maior do que você imagina. Tem um custo oculto nisso tudo, um custo que a gente não calcula. Pesquisadores da UC Berkeley, em 2019, publicaram no Journal of Applied Psychology um estudo pedindo para pessoas registrarem quanto tempo por semana elas gastavam em compromissos que aceitaram, mas não queriam ter aceitado. A média, 9 horas. 9 horas por semana fazendo coisas que não queriam fazer. Isso dá quase 500 horas por ano. 500 horas da sua vida drenadas, porque você não conseguiu dizer uma palavra de 2 letras. Mas não é só o tempo, é a energia emocional. Cada sim não desejado é como uma torneira pingando. Uma gota não parece nada, mas gota após gota, você acorda um dia e percebe que está vazio. Burnout não vem só do trabalho excessivo. Vem do trabalho emocional, de estar constantemente disponível para todos, menos para você mesmo. E tem o ressentimento. Aquele sentimento silencioso que vai corroendo os relacionamentos por dentro. Você começa a evitar certas pessoas. Não porque não gosta delas, mas porque sabe que quando elas ligam, vem um pedido. Você sabe que vai dizer sim, e você sabe que vai se arrepender. Então, prefere se afastar, e o relacionamento morre devagar, não por conflito, por exaustão. Eu lembro de um período da minha vida onde eu estava completamente esgotado, e um amigo me perguntou: por que você não diz não? Parecia uma pergunta tão simples, tão óbvia, e eu não soube responder, porque no fundo eu não sabia. Só sabia que dizer não parecia impossível, como se eu estivesse programado para aceitar. E foi quando eu comecei a investigar. Por que é tão difícil? E a resposta mudou tudo para mim. Porque não é sobre força de vontade. Não é sobre ser fraco ou forte. É sobre como o seu cérebro foi programado para interpretar a palavra não. E quando você entende isso, quando você vê o que está acontecendo biologicamente dentro de você, tudo faz sentido. Dizer não ativa as mesmas regiões do cérebro que são ativadas quando você está em perigo físico.
O seu corpo não diferencia bem entre rejeição social e ameaça de sobrevivência. Para o seu sistema nervoso, dizer não e arriscar ser rejeitado pode parecer tão perigoso quanto encontrar um predador na savana. Parece exagero? É exatamente assim que o seu cérebro evoluiu. E tem mais. Existe um viés cognitivo chamado de princípio da reciprocidade. Quando alguém faz algo por você, ou até mesmo quando alguém age de forma amigável, seu cérebro registra isso como uma dívida. E você sente uma pressão interna para retribuir, mesmo que a pessoa não esteja cobrando nada, mesmo que você não deva nada de verdade. Seu cérebro cria essa obrigação. E a sociedade? A sociedade te ensinou que ser bom significa estar sempre disponível, que ser confiável significa nunca decepcionar, que seu valor está diretamente ligado ao quanto você consegue fazer pelos outros, principalmente se você é mulher, principalmente se você foi criado em uma cultura coletivista. A mensagem foi clara: você importa quando você serve. Então não, você não é fraco, você não está sozinho. E isso não é uma falha sua, é neurobiologia, é condicionamento, é um sistema inteiro trabalhando contra a sua capacidade de proteger sua própria energia. Mas aqui está o que ninguém te conta. Esse padrão não é permanente. Ele pode ser reprogramado. E quando você entende exatamente o que acontece no seu cérebro quando alguém te pede algo, quando você vê os mecanismos biológicos em ação, você ganha o poder de calibrar esse alarme hipersensível. Você pode treinar seu sistema nervoso para não entrar em pânico toda vez que precisa dizer não. E é sobre isso que vou falar agora. Deixa eu te mostrar o que está acontecendo dentro de você nesse exato momento. Porque quando você vê a armadilha, fica muito mais fácil escapar dela. Mas espera, tem algo acontecendo dentro de você que explica tudo isso. Deixa eu te mostrar exatamente o que rola no seu cérebro quando alguém te faz um pedido. Imagina a cena. Alguém te faz um pedido. Pode ser seu chefe, sua mãe, um amigo, algo que você realmente não quer fazer. E no exato segundo em que você pensa em dizer não, algo acontece. Seu coração acelera, suas mãos suam, você sente um aperto no peito. E antes mesmo de perceber, você já disse sim. Isso não é fraqueza. É o seu sistema nervoso em modo de sobrevivência. A parte do seu cérebro chamada amígdala, que é responsável por detectar perigos, ela dispara um alarme quando você considera dizer não. Ela interpreta aquela situação social como uma ameaça real. Estudos de neuroimagem da neurocientista Naomi Eisenberger, da UCLA, publicados na revista Science, mostram que a mesma região cerebral que se acende quando você sente dor física também se ativa durante a rejeição social. Para seu cérebro primitivo, ser rejeitado pelo grupo significava morte. E mesmo hoje, milênios depois, esse sistema ainda funciona assim. Quando alguém te faz um pedido e você pensa em recusar, sua amígdala grita perigo. E aí você entra no que a ciência chama de resposta de luta, fuga ou apaziguamento. Você conhece as duas primeiras, mas a terceira, o apaziguamento, é a que mais nos prende. É aquela resposta de agradar para sobreviver. Você concorda, você aceita, você se molda porque seu corpo acredita que isso vai te manter seguro. Quando eu descobri isso sobre a amígdala, tudo fez sentido. Aquele aperto que eu sentia no peito não era fraqueza, era meu alarme de sobrevivência disparando. Eu vivi isso por anos. Aquele pânico irracional de que dizer não significaria ser abandonado. E a verdade é que não era irracional, era biológico. Mas tem outro mecanismo em jogo aqui. O psicólogo Robert Cialdini descobriu algo que ele chamou de princípio da reciprocidade. É basicamente assim: quando alguém faz algo por você, mesmo que seja algo pequeno, seu cérebro fica com a sensação de dívida. E essa dívida precisa ser paga. Então, quando essa pessoa te pede algo, você sente uma pressão interna gigante de retribuir. O problema é que isso pode ser usado contra você. Alguém te dá um presente pequeno, te faz um favor não solicitado, e de repente você se sente obrigado a dizer sim para pedidos muito maiores. Você não deve nada, mas seu cérebro não sabe disso. Comenta aí. Quando você identificar esse alarme nas próximas 24 horas, você vai conseguir reconhecê-lo antes de dizer sim automático? Qual sinal físico você vai usar como gatilho? Agora,
tem outro viés que complica tudo: a ilusão da catástrofe. Nós humanos temos uma tendência de superestimar drasticamente as consequências negativas de dizer não. Seu cérebro já criou o roteiro completo. Se você recusar, a pessoa vai ficar ofendida, vai te julgar, vai te abandonar, vai espalhar que você é egoísta, seu relacionamento vai acabar, você vai perder o emprego. Mas aqui está o dado que muda o jogo. Pesquisas de Vanessa Bones, da Cornell University, mostram que superestimamos em 40% a probabilidade de rejeição após recusar um pedido. 40%. Quase metade do medo que você sente é imaginação pura. Faz esse exercício mental comigo. Pensa nas últimas vezes que você disse não para alguém. Quantas dessas vezes a pessoa realmente te abandonou? Quantas vezes o relacionamento acabou de verdade? Se você for sincero, a resposta provavelmente é nenhuma. Ou muito, muito poucas. E mesmo quando alguém se afastou, será que era alguém que você realmente queria na sua vida? O seu alarme está hipersensível. Ele dispara a ameaça onde não existe perigo real. E tem mais uma camada nisso tudo. Principalmente se você é mulher, ou foi criado em culturas mais coletivistas, você provavelmente foi programado para acreditar que seu valor está ligado à sua disponibilidade. Ser bom é estar sempre disponível. Ser amado é nunca decepcionar ninguém. Cuidar é se sacrificar. Essa equação está errada, mas ela foi instalada em você tão cedo que parece verdade absoluta. Pesquisas da doutora Christina Maslach, pioneira em estudos de burnout, mostram que pessoas que vivem nessa lógica de autossacrifício constante, especialmente cuidadores e pessoas que têm dificuldade extrema em dizer não, apresentam níveis de cortisol cronicamente elevados. Isso não é só exaustão emocional, é desgaste físico real. Seu corpo está pagando o preço de cada sim que você dá contra a sua vontade. Quando você não consegue dizer não, 3 coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, sua amígdala está interpretando a situação como ameaça de sobrevivência. Segundo, você está preso em um viés de reciprocidade que te faz sentir em dívida mesmo quando não está. Terceiro, você está superestimando em 40% as consequências de recusar. É uma tempestade perfeita, e nenhuma dessas coisas é culpa sua. É literalmente como seu sistema nervoso foi calibrado. Mas aqui está a notícia boa. Esse alarme pode ser recalibrado. Você pode treinar seu cérebro para diferenciar ameaça real de ameaça imaginária. Você pode dessensibilizar sua resposta de pânico. E você pode fazer isso de forma gradual, sem precisar ter uma coragem heróica da noite para o dia. É exatamente isso que eu fiz. E é o que vou te ensinar agora. Eu desenvolvi um método que começa com algo tão pequeno que parece ridículo. Mas é justamente por ser pequeno que funciona, porque você não está tentando mudar tudo de uma vez. Você está ensinando o seu sistema nervoso passo a passo, e dizer não é perigoso. Então vem comigo para a próxima parte. Vou te mostrar as 3 técnicas específicas que uso até hoje. A primeira é baseada em terapia de exposição. A segunda é um script de comunicação que desarma conflito antes mesmo dele começar. E a terceira é sobre ganhar tempo para que seu cérebro racional assuma o controle. Bora lá. Você entendeu a armadilha biológica. Seu cérebro dispara um alarme de ameaça social quando você pensa em dizer não. Agora vem a parte que eu mais queria ter descoberto mais cedo. Como treinar esse cérebro para não entrar em pânico toda vez que você precisa recusar algo. E olha, eu não vou te pedir para ser corajoso do dia para a noite. Não é assim que funciona. Você não acorda amanhã e vira uma pessoa que diz não sem medo nenhum. O que você vai fazer é dessensibilizar seu sistema nervoso. É como treinar um músculo. Começa leve, vai aumentando aos poucos. A primeira técnica se chama não gradual. É exposição progressiva, a mesma técnica usada em terapia para tratar fobias. Funciona porque você expõe seu cérebro a situações de baixo risco primeiro. Seu sistema nervoso aprende que dizer não causa catástrofe. E aí, quando você precisar dizer não em situações maiores, a resposta de pânico já vai estar calibrada. Então funciona assim. Na primeira semana, você recusa algo totalmente trivial. Alguém sugere um restaurante e você diz, não, prefiro outro.
Alguém quer assistir um filme e você fala, não, hoje não tô afim desse gênero. Parece bobo, mas você está treinando seu cérebro a soltar a palavra não sem consequências negativas. Semana 1, exemplo real. Seu colega sugere pedir pizza no almoço. Você diz, não, hoje prefiro salada. Pronto, treinou. Outro, vendedor te oferece cartão da loja. Você fala, não, obrigado. Acabou. São micro-nãos que seu cérebro registra como seguros. Segunda semana você sobe um degrau. Recusa um pedido profissional pequeno. Uma reunião extra que não é obrigatória. Um projeto paralelo que não agrega nada para você. Você diz não e observa. Ninguém te demitiu, ninguém te odeia, o mundo não acabou. Terceira semana vai para o nível social. Aquele convite para um evento que você realmente não quer ir. Você recusa e resiste à tentação de inventar desculpa elaborada. Só diz, não vou conseguir dessa vez. Quarta semana, você recusa um pedido significativo de alguém próximo. Esse é o nível mais difícil. Mas agora você já tem 3 semanas de evidência de que não é assustador. Meta-análises publicadas no Journal of Anxiety Disorders mostram reduções de até 60% na ansiedade após exposição gradual controlada. Seu cérebro literalmente aprende uma nova resposta. Agora, a segunda técnica é o script de 3 partes. Comunicação assertiva não é dom divino, é estrutura. E quando você tem uma estrutura pronta, não precisa improvisar sob pressão. A fórmula funciona assim: reconhecer o pedido, delimitar sua posição e, quando apropriado, oferecer um caminho alternativo. Primeiro, você reconhece que o pedido é importante para outra pessoa. Não precisa concordar, só reconhecer. Entendo que isso é importante para você. Vejo que você precisa de ajuda com isso. Isso desativa a resposta defensiva da outra pessoa. Ela se sente ouvida. Depois, vem sua posição. Clara, direta, sem rodeios. Mas não vou conseguir fazer isso agora. Não vai dar para mim dessa vez. Minha agenda está fechada até sexta. Sem desculpas inventadas, sem se justificar demais. Você não deve explicação detalhada de por que você não pode ou não quer fazer algo. E quando fizer sentido, você oferece alternativa. Posso te ajudar de outra forma? Vamos revisitar isso mês que vem. Mas atenção, a alternativa é opcional. Se você não quer fazer de jeito nenhum, não ofereça nada. A alternativa existe para quando você quer ajudar, mas não da forma pedida. Exemplo prático no trabalho. Entendo a urgência do projeto, mas minha agenda está fechada até sexta. Posso olhar semana que vem. Viu como funciona? A pessoa não se sente rejeitada, você não se sente culpado, e o limite está posto. Exemplo pessoal. Sei que você gosta da minha companhia, mas preciso de um tempo sozinho hoje. Vamos marcar para a semana que vem. Isso funciona porque reduz a culpa com o reconhecimento, mantém sua firmeza com a posição clara e preserva a relação quando você oferece alternativa. Mas lembra, você não precisa oferecer alternativa sempre. Se não quiser, não ofereça. A terceira técnica é a pausa estratégica. E essa aqui mudou minha vida. Regra de ouro. Nunca responda a pedidos importantes imediatamente. Nunca. Seu córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por decisão racional, precisa de tempo para superar a amígdala, que é pura reação emocional. Quando alguém te pede algo, você fala, preciso checar minha agenda. Ou, vou pensar melhor nisso. E aí você dá um prazo específico. Te respondo até amanhã, te falo até sexta. Isso cria um buffer de tempo entre o pedido e sua resposta. Pesquisas de Daniel Kahneman sobre tomada de decisão mostram que nosso sistema 2, o pensamento lento e racional, precisa de tempo para superar reações automáticas do sistema 1. Dar-se 24 horas permite que você decida com a parte racional do cérebro, não apenas com a resposta emocional imediata. E tem outro benefício. Muitas vezes, quando você dá essa pausa, a pessoa resolve o problema sozinha ou encontra outra solução. Você nem precisa dizer não. Mas quando precisa, você já pensou, já se preparou emocionalmente, já tem seu script pronto. Qual dessas faz mais sentido para você começar? A gradual, o script ou a pausa? Comenta aí qual parece menos assustadora. Mas agora eu preciso te contar uma coisa. Essas técnicas são poderosas, funcionam mesmo.
Mas tem algo que ninguém fala sobre dizer não. O verdadeiro desafio não é a palavra em si, não é a técnica, não é o script, é o que vem depois, a culpa que não te larga, o medo de ter magoado alguém, aquela voz na sua cabeça dizendo que você foi egoísta. E se você não souber lidar com isso, vai voltar a dizer sim mesmo dominando todas as técnicas do mundo. É sobre esse trabalho interno que eu preciso falar agora. Você tem as ferramentas, sabe como dizer não, sabe usar o script, sabe dar a pausa estratégica. Mas agora vem o trabalho interno, aquele que ninguém fala, mas que faz toda a diferença. Transformar não de uma palavra assustadora em um ato de autocuidado. Porque a verdade é essa. Você pode ter todos os scripts do mundo, mas se por dentro ainda acredita que dizer não te torna egoísta, vai continuar travado. Deixa eu te mostrar o que mudou tudo para mim. Eu descobri que existe uma crença central que mantém a gente preso. É sutil, mas poderosa. A crença é essa. Dizer não me torna egoísta, mal amado ou dispensável. Parece familiar. É uma mentira que carregamos como se fosse verdade. E enquanto essa crença estiver ativa, cada não vem acompanhado de culpa e ansiedade. A reestruturação cognitiva, que é uma técnica da terapia cognitivo-comportamental, ensina que precisamos substituir essa crença por outra. E a nova crença é: dizer não protege minha energia para as pessoas e coisas que realmente importam. Porque toda vez que você diz sim para algo que não te serve, você está dizendo não para algo que importa. Sim para aquela reunião desnecessária, não para o tempo com sua família. Sim para aquele favor que te esgota, não para cuidar da sua saúde mental. Pensa assim, sua energia é como a bateria do celular. Cada sim para algo que não importa, drena a bateria de algo que importa. E quando você chega naquilo que deveria ser prioridade, você está a 10%, exausto, sem nada para dar. Não é sustentável. E aqui está o dado que valida isso. Estudos recentes mostram que pessoas com limites claros reportam significativamente menos sintomas de burnout e relacionamentos mais satisfatórios. Não é autoajuda, é matemática emocional. Agora, como você aplica isso na prática? Vou te dar uma ferramenta que uso até hoje. Se chama o filtro dos valores. Funciona assim. Você define 3 a 5 valores inegociáveis na sua vida. Podem ser coisas como família, saúde, crescimento profissional, criatividade, seja lá o que for essencial para você. Escreve. E a partir de agora, antes de aceitar qualquer pedido, você passa pelo filtro. Isso serve meus valores ou serve a expectativa de alguém sobre mim? Exemplo real. Digamos que um dos seus valores é tempo de qualidade com seu filho. Aí chega o convite de happy hour toda semana com o pessoal do trabalho. Passa pelo filtro. Serve meu valor de tempo com meu filho? Não. Serve a expectativa de ser o colega sempre disponível? Sim. Resposta: não, sem culpa. Simples assim. O filtro tira a decisão do emocional e coloca no racional. Você não está rejeitando pessoas, você está priorizando o que realmente importa. E aqui está a verdade sobre relacionamentos saudáveis que ninguém te conta, mas que você precisa ouvir. Pessoas que realmente te amam não querem que você se sacrifique por elas. Lê de novo. Pessoas que te amam de verdade respeitam seus limites. Relacionamentos saudáveis são construídos em respeito mútuo. Relacionamentos tóxicos são construídos em disponibilidade incondicional. Então faz esse teste comigo. Mentalmente, pensa em alguém próximo. Se você dissesse não para essa pessoa, qual seria a reação dela? Se a resposta for raiva, afastamento ou punição silenciosa, você não tem um relacionamento saudável, você tem uma transação. E a pergunta que muda tudo é essa: se alguém se afasta porque você disse não, essa pessoa amava você ou amava o que você fazia por ela? Psicólogos relacionais como Harriet Lerner, autora de The Dance of Anger, documentam como a ausência de limites gera acúmulo de ressentimento, que eventualmente corrói relacionamentos. Porque o ressentimento vem justamente disso. Você dá, até que não aguenta mais. E aí explode, ou implode. Limites não destroem relacionamentos. Limites saudáveis constroem relacionamentos verdadeiros. Então deixa eu recapitular o caminho que fizemos juntos.
Primeiro, você entendeu que não conseguir dizer não não é falha sua, é biologia. É o seu sistema nervoso interpretando rejeição como ameaça. Segundo, você aprendeu as técnicas práticas, exposição gradual, o script de 3 partes, a pausa estratégica. São ferramentas concretas que você pode usar amanhã. Terceiro, você viu a reprogramação interna, reestruturação de crenças, filtro de valores e a verdade sobre relacionamentos saudáveis. E agora, a frase que eu quero que você leve contigo: dizer não para o que não serve você não é egoísmo. É a única forma de dizer sim para o que realmente importa. E quanto mais você pratica, mais natural fica. Eu não vou te enganar, não é fácil. As primeiras vezes vão doer. Você vai sentir culpa, vai querer voltar atrás. Mas cada não é um músculo sendo fortalecido. E com o tempo, dizer não se torna o ato mais libertador que você pode praticar. Comenta aí, você vai começar pelo não gradual essa semana? Qual vai ser o seu primeiro não trivial? Pode ser escolher o restaurante, recusar um filme ou qualquer outra coisa de baixo risco. Quero saber qual vai ser seu primeiro treino. E se esse vídeo te deu clareza, deixa o like. Isso me mostra que esse conteúdo funciona. Se inscreve no canal para mais técnicas baseadas em ciência sobre como reprogramar padrões que te prendem. Aqui no Fortunamente, a gente acredita que conhecimento é a verdadeira fortuna. E proteger sua energia não é luxo, é necessidade.